Vamos anotar aqui. Beleza. Bom, boa noite a todos. Hoje vamos dar continuidade às nossas apresentações de investigação. Às novas pessoas da plateia que não tiveram contato antes com a Paula, com o nosso discurso, com o que colocamos em nossos posicionamentos, precisamos esclarecer um pouco o que é um espaço de investigação, né, que é um espaço de construção, né, onde os membros e as pessoas que fazem parte, digamos, os nossos aderentes, né, os membros aderentes também, as pessoas que fazem parte das atividades que coordenamos, podem apresentar investigações, e o requisito para a investigação é uma dúvida, num certo sentido, em que vamos correndo atrás das respostas, né? Se postula dentro dessa ordem, mas diz de um saber em construção e não necessariamente de um saber definido. Então, faz parte da investigação esse momento para que, né, também venha aos olhos, né, dos membros essa possibilidade também de troca e de construção conjunta que se faz a partir daqui. Então, hoje nós vamos ter a apresentação do João Stemler com o tema Escuta e Leitura na Clínica Psicanalítica. Com você, João. Obrigado, Bruno. Boa noite a todos. Queria agradecer a possibilidade de apresentar para vocês essa investigação em curso. É um espaço aqui da Paula que me parece bastante interessante, justamente por proporcionar essa possibilidade que o Bruno se referiu, da gente dar notícia do que vem investigando e que questões vêm aparecendo no nosso trabalho, provocando nossa clínica. A ideia hoje, então, é apresentar esse tema dessa investigação, inserindo essa diferença entre escuta e leitura no marco da proposta da Paula de desambiguação entre Freud e Lacan, e também no interesse por uma psicanálise que se aproxime de um viés científico, né, e por isso se afaste de um polo mais religioso, por assim dizer. A ideia é apresentar hoje para vocês as linhas gerais dessa investigação, as linhas de força, né? Não se trata de apresentar os resultados, e sim de onde eu estou partindo. Acho que falar ajuda a gente a pensar também, mas o intuito é me valer desse espaço também para convocar possíveis interessados, porque a investigação coletiva tende a ser mais rica, né? A produção do conhecimento se vale muito disso, então acho que é um espaço de divulgação de investigação, para mim também para formar parcerias, né? Bom, escuta e leitura na clínica psicanalítica, essa diferença entre escuta e leitura, eu pretendo sustentá-la aqui de um jeito, pelo menos inicialmente e artificialmente, né? Na diferença entre os dois, ou seja, opor os dois termos como formas de operar com a psicanálise distintas. Tanto no que se refere à clínica propriamente dita, então no domínio da técnica, né, do método, da aplicação, do fazer próprio do analista na clínica, mas também no que toca a transmissão e a formação do analista, né? Do pensamento de maneira geral, e me valer dessa diferença entre as duas para pensar também pontos epistemológicos diferentes, né?
posicionando a escuta mais nos preceitos freudianos do que seria essa técnica, essa forma tanto de clinicar quanto de investigar, e a leitura aproximando-a de Lacan e de como a Apola lê esse texto, né? Posso dizer que, de maneira geral, a maior parte do meu percurso como analista, a escuta foi, durante muito tempo, a forma por excelência de dizer da minha prática, né? E também o que eu encontrei ostensivamente na literatura que percorri, com a qual eu tinha mais contato, na escuta psicanalítica, ou a escuta na clínica, a escuta do analista, foram sempre as referências que encontrei para falar do trabalho que faz um analista. Desde que comecei a frequentar os seminários aqui da Apola, primeiramente com Flávia e Karine, posteriormente com os demais colegas, comecei, então, a entrar em contato com uma outra proposta que apontaria para um outro tipo de fazer. Inicialmente, isso se deu no seminário que Flávia e Karine conduziram sobre o Seminário 11, e que faziam distinção dos conceitos fundamentais de Freud e Lacan, apresentando uma diferença radical, então, entre os dois. E me parece que essa diferença também é possível de se encontrar nessas duas formas de pensar a prática analítica. Escuta e leitura, então, seriam formas diferentes de tomar o inconsciente. Um inconsciente que se escuta, né? Escuta do inconsciente, e a leitura. Posteriormente, também acompanhando os estudos apresentados aqui, né? Pesquisa do Alfredo, tanto nos livros quanto nos seminários que ele apresenta, me deparei com uma fala em especial sobre isso que me incentivou mais ainda a pensar essa diferença, que está presente na palestra dele Como um Trabalho um Psicanalista, que está disponível no YouTube em 3 partes. Bruno fez referência a ela também na apresentação dele sobre o que é a investigação. E ele menciona, em determinado momento dessa fala, acho que no YouTube ela está na primeira parte, que os psicanalistas têm travado um debate muito profícuo com a obra de Michel Foucault, e ele faz menção a um texto que trabalhei a partir de uma outra leitura, por outros motivos, que é O Nascimento da Clínica. E nesse texto, Foucault, entre muitas outras coisas, talvez de maneira principal, mostra como o nascimento da clínica na medicina, né, da medicina e depois, posteriormente, para a psicanálise, nesse vetor, né, passa de uma clínica do olhar, da observação, para uma clínica da escuta. E aí, o Alfredo, então, diz que seria importante dizer ainda de uma clínica da leitura, e que faltaria a Foucault, na leitura dele, da psicanálise, fazer menção a isso, considerando que o giro que Lacan faz na sua leitura própria de Freud teria isso como uma grande proposta e que não está presente nesse estudo do Foucault e nem em outras menções que ele faz da psicanálise em outros trabalhos. Foucault tem também, pelo seu lado, um longo diálogo com a psicanálise, né? Por vezes elogioso, por vezes crítico, mas, no entanto, não fala dessa diferença.
Isso me interessou em particular porque essa pesquisa do Foucault e essa diferença foi entre o olhar e a escuta, né? Me serviu durante muitos anos, me serve ainda, para pensar diversas diferenças da clínica psiquiátrica para a clínica psicanalítica da escuta, no âmbito da saúde mental, onde tem um percurso longo e mantém uma prática muito vinculada a esse domínio. E aí, decidi, então, a partir dessa provocação, vou tomar assim do Alfredo nessa palestra, né, retomar a leitura desse texto e me deparei com algumas coordenadas bastante interessantes que, então, acho que compõem aí a primeira parte do que eu estou tentando investigar, né? Foucault, ao retomar, então, essa história do nascimento da clínica a partir da sua origem médica, acompanhando o passo a passo dessa evolução, é um texto que conversa muito, inclusive, com a história da loucura, aponta que, na medida em que a clínica médica vai se desenvolvendo numa direção de purificar o olhar do médico para que ele possa aprender o fenômeno com que trabalha do jeito mais claro possível e sem interferências, isso me surpreendeu, demonstra que dentro da própria evolução da clínica na medicina existe uma teoria da leitura, mas que serve a um propósito médico e que é responsável por criar uma maneira de observar, de tomar os fenômenos médicos, né, o adoecimento do corpo, de uma forma que cada vez mais se assemelha à estrutura de uma linguagem própria. Ou seja, a clínica médica vai, aos poucos, construindo seu entendimento de tal forma que culmina por produzir uma semiologia própria, uma sintaxe própria, e que também se vale de uma referência singular às matemáticas, não, claro, nada perto como do que o Lacan propõe, mas já traz nisso que não é a clínica mãe, como diz Foucault, né, da onde vieram as clínicas, né? Duas grandes referências que vêm sendo discutidas aqui. Por mais que Foucault, então, não faça uma menção do papel da leitura na clínica psicanalítica, ele a localiza como um exemplo de escuta, né? Ele fala do papel da leitura, de se tomar como um texto o adoecimento do corpo para que o médico possa com ele operar de um jeito mais apropriado, né? A ideia, então, seria, primeira parte dessa pesquisa, repisar esse território de que teoria da leitura já está presente, então, no momento pré-psicanalítico, o que não passa para uma clínica freudiana, na subversão que Freud propõe, né? E se há alguma conversa entre essas formas de leitura com o que Lacan vai propor, né? Esse seria um primeiro ponto. É também um interesse, e aí, a partir de uma outra fala que Alfredo manifestou num seminário mais recente sobre a pós-modernidade, por Foucault ser contemporâneo de Lacan, ter frequentado seminários, ter interlocução, né? Lacan chega
a mencionar o Foucault e seu trabalho nos seminários, não de forma extensiva, nem especialmente apurada, e vice-versa. Foucault também menciona. No entanto, na leitura do Alfredo, Michel Foucault e outros contemporâneos de Lacan, quando se referem à psicanálise, o tomam como um freudiano ou uma continuação de Freud. Ou seja, não entendem, não acompanham esse diagnóstico que a gente segue aqui na Pola, né, de ser uma proposta radicalmente diferente. Então, isso também, de alguma forma, conversa com essa parte da investigação. E aí, bom, trouxe alguns exemplos aqui do texto do Foucault para ilustrar isso, né? O texto é o Nascimento da Clínica. Vou ler aqui algumas citações para vocês. Na clínica, inversamente, se encontram doenças cujo portador é indiferente. O que está presente é a doença no corpo que lhe é próprio, que não é o do doente, mas o de sua verdade. São as diferentes doenças que servem de texto. O doente é apenas aquilo por intermédio de que o texto é apresentado à leitura e, às vezes, complicado e confundido. No hospital, o doente é sujeito de sua doença, o que significa que ele constitui um caso. Na clínica, onde se trata apenas de exemplo, o doente é o acidente de sua doença, o objeto transitório de que ela se apropriou. A clínica não é um instrumento para descobrir uma verdade ainda desconhecida. É uma determinada maneira de dispor a verdade já adquirida e de apresentá-la para que ela se desvele sistematicamente. A clínica é uma espécie de teatro nosológico de que o aluno desconhece de início o desfecho. Aqui, então, uma referência a tomar como um texto é de uma forma totalmente distinta do que Lacan propõe, mas já me chama a atenção, acho que por dois pontos principais, né? Primeiro, por isso, fazer essa menção, né, de se aproximar do fenômeno dessa forma, tal qual um texto que tem a sua lógica própria, lógica textual. E também por ele fazer depois essa referência da clínica como não um instrumento para descobrir uma verdade ainda desconhecida. Isso me fez pensar, relembrar uma entrevista que Bruno Bonoris, que é membro da Pola, deu na ocasião do lançamento do seu livro Do Nascimento do Sujeito, onde ele essa entrevista também está para uma rádio argentina, ela também está disponível no YouTube. Ele diz que Freud, nesse momento ele está falando sobre a ideia do saber do inconsciente como saber não sabido para Lacan, e ele diz que Freud começa assim também, mas termina sabendo. Então, não se trataria mais de encontrar nada desconhecido, porque já se parte de um saber bem estabelecido. Freud já sabia muito bem o que estava procurando. Vou aqui trazer mais um pouco mais à frente. Esse texto, solene e prolixo, torna-se compreensível se o confrontarmos com este outro, cujo laconismo lhe pode, paradoxalmente, ser superposto. É preciso, tanto quanto ela autoriza, tornar a ciência ocular. Tantos poderes, desde o lento esclarecimento das obscuridades, a leitura sempre prudente do essencial, o cálculo do tempo e das possibilidades, até o domínio do coração e o confisco dos prestígios paternos, são formas pelas quais se instaura a soberania do olhar. Olho que sabe e que decide, olho que rege. E diria aqui que lê no sentido de, inclusive, num outro trecho, Foucault chega a mencionar isso literalmente, não se deixar atrapalhar por nada que diga respeito à subjetividade do paciente nem do próprio médico. Trata-se de ler
o funcionamento da doença como um texto sem essas interrupções. Purificação no olhar seria desse sentido. Uma mais. Por essa simples oposição às formas da saúde, o sintoma abandona sua passividade de fenômeno natural e se torna significante da doença, isto é, dele mesmo, tomado em sua totalidade, visto que a doença nada mais é do que a coleção dos sintomas. Singular ambiguidade, pois em sua função significante, o sintoma remete tanto ao vínculo dos fenômenos entre si, ao que constitui sua totalidade e à forma de sua coexistência, quanto à diferença absoluta que separa a saúde da doença. Significa, portanto, por uma tautologia, a totalidade do que ele é e, por sua emergência, a exclusão do que não é. Indissociavelmente, ele é, em sua existência de puro fenômeno, a única natureza da doença, e a doença constitui sua única natureza de fenômeno específico. Quando é significante em relação a si próprio, ele é, portanto, duplamente significado. Por ele próprio e pela doença, que ao caracterizá-lo o opõe aos fenômenos não patológicos, mas tomado como significado, por ele mesmo ou pela doença, só pode receber seu sentido de um ato mais antigo e que não pertence à sua esfera. De um ato que o totaliza e isola, quer dizer, de um ato que, previamente, o transformou em signo. Aqui, me parece interessante que Foucault se valha de uma outra concepção de significante, significado e signo, observando isso no surgimento da clínica médica, então, lendo isso, estudando os grandes tratados de medicina que compõem, né, toda essa pesquisa, já ressaltando esse aspecto linguístico. Aqui, significado, significante não são tomados como Lacan os toma. Né? Essa é a teoria da linguagem do Lacan. Ele cria uma outra, inclusive, né? Uma própria. Mas aqui já há essa insistência dele, ele faz isso em outros momentos, né, do texto também, em demonstrar como clínica, textualidade, lógica textual já estavam presentes desde esse nascedouro da clínica médica. Vai falar da necessidade de se depurar cada vez mais o ato médico como um ato descritivo, que descreva a doença nas suas minúcias mais destacadas, para que, na sequência do trabalho dos outros doutores, eles possam partir de bases já bem estabelecidas e claras. Né? Existem, muitas outras. A ideia, então, parte da investigação se dedicaria a repisar esse território com mais atenção para esses eixos de leitura. Né? Há um outro trabalho que faz menção a esse, que também me chamou bastante atenção, que é do psicanalista professor Christian Dunker, da Universidade de São Paulo. Ele tem um trabalho enorme sobre a estrutura e constituição da clínica psicanalítica, um livro bastante conhecido dele, e ele tem um capítulo dedicado a pensar também o nascimento da clínica e a virada que a psicanálise propõe, fazendo menção a essa passagem do olhar para o escutar. Então, se a etimologia da palavra clínica faz referência ao se inclinar sobre o corpo que o médico precisa fazer para observar seu funcionamento,
Dunker, nesse texto, vai falar que a opção freudiana de colocar o paciente no divã e se posicionar atrás colocaria a função do clínico no se inclinar para escutar. Ele diz também, nessa parte desse trabalho dedicado ao nascimento da clínica, que esses clínicos responsáveis por criarem os tratados que originaram a clínica, né, Cabanes, também Pinel e outros, chegaram a fazer referência a escutar os pacientes, a ouvir os pacientes, mas não a escutá-los. No sentido de que eles ouviam a descrição dos pacientes no que interessava a eles, que era falar sobre a doença, sobre como ela estava se manifestando, para eles conseguirem fazer relações com aquilo que os fisiologistas e os anatomistas descreviam como fundamento orgânico da doença, né? E quando esses relatos passavam a ser mais subjetivos, falar da dor, por exemplo, eles interviam para que o paciente não tomasse esse rumo, né? No entanto, aqui, na interpretação dele, isso me pareceu já uma boa comparação, um outro marco para se pensar. Ele diz que a escuta psicanalítica também diz de uma leitura já em Freud. Então, aqui a gente teria uma outra forma de ler. E aí, sobre isso, me permitam aí uma pequena digressão. Não se trata de dizer que Freud escutava sem ler, porque isso, para mim, seria o equivalente a dizer que ele é uma escuta ateórica. Acho que leitura a gente pode tomar como uma forma de escutar partindo de uma teoria que vai filtrar essa escuta a partir dos preceitos que toma, né? Em Freud, o inconsciente que se escuta, de maneira geral, é o reprimido, o recalcado, né? Ele é interior, né? Ele é individual. E sobre essa concepção de inconsciente, há uma proposta freudiana de escuta, que ele vai chamar de escuta, e apesar da gente poder pensar isso, que é também uma leitura, como o professor Dunker propõe, Freud nunca chamou dessa forma. Em oposição, Lacan, em momentos diversos, me parece, eu recolhi já alguns, a ideia é poder ir atrás de outros, frisa a leitura como o que o analista faz. Se, como o Alfredo também disse já em algumas das palestras que eu assisti, fazer clínica, uma das definições de clínica do Lacan é criticar tudo que Freud fez, né? Criticar cada conceito. Parece que uma crítica possível também seria essa. O que em Freud seria a escuta, a maneira como Lacan entende seria leitura, né? O trecho em particular do livro do Dunker que ele fala aqui é: a psicanálise pode ser assim definida como método de escuta e intervenção sobre a fala, mas também como método de leitura da escrita que constitui a materialidade do inconsciente. Essa seria, então, uma primeira parte, né, da investigação das diferenças entre leitura e escuta, tomando a pesquisa do Foucault como guia, conversando com esses antecedentes de leitura já presentes na clínica ancestral, por assim dizer, na clínica médica, tentando
posteriormente acompanhar o que ele próprio já disse, que é um giro freudiano do olho, né, para o ouvido, por assim dizer, do olhar para a escuta, e tentar, acompanhando a provocação do Alfredo, pensar que teoria da leitura pode se extrair, né, de Foucault. Bem, há uma outra fonte também que tenho investigado que me chamou bastante atenção, que é a pesquisa e o trabalho do psicanalista Ricardo Goldenberg, que lançou um livro recentemente que chama Desler Lacan e faz muitas referências a isso também, né? Eu confesso que comecei a ler e gostei, e depois parei porque eu pensei, bom, acho que eu não vou ter mais nada para apresentar, só vou mandar as pessoas ler esse livro, porque parece que ele já avançou bastante. Não sobre esse debate com Foucault, mas sobre uma teoria da leitura da psicanálise. Ele diz isso aqui categoricamente, que também, acompanhando o que Alfredo parece pensar, né? A psicanálise carece de uma teoria da leitura sistematizada. Me parece que, como muitas outras coisas, há muitas referências disso na extensa obra de Lacan, de maneira espalhada. Ele faz muitas referências a isso, seguindo o seu estilo, né? Que a Flávia apresentou no detalhe num dos seminários dela, do estilo do Lacan, como forma de transmissão. Mas, segundo o que o Goldenberg lê, não há isso como um construto assim, bem definido. Ele faz até uma referência interessante aqui a uma certa divisão que ocorreu no campo lacaniano quando, da última visita de Lacan, única, né, e última viagem dele, quando ele veio à América Latina, em Caracas, para dar um seminário, e ele faz uma referência a como os psicanalistas, então, latino-americanos, diferente dos europeus, né, tinham uma posição em relação ao ensino dele diferente, porque nunca tinham o escutado ao vivo, né? E Lacan, nesse seminário, faz menção ao fracasso dele de transmitir o que ele tinha como proposta para os próprios alunos, e viu nessa possibilidade de encontrar com essas pessoas que não estavam já acompanhando ele há tanto tempo, uma chance de expor isso. E como o Goldenberg toma no livro, me parece também fazer menção a algo que fracassou, que seria essa não passagem de uma clínica da escuta para uma clínica da leitura. Na medida em que uma clínica da leitura em Lacan se vale de uma série de dispositivos lógicos e referências de leitura dele mesmo, e de uma forma própria dele ler Freud, que, em momentos diferentes na sua obra, nesse em especial, ele diz que foram rechaçados. Separei aqui também uma parte aqui do livro do Goldenberg. Bom, primeiro uma menção que ele faz à subversão do sujeito, Lacan, né? No livro de Desler Lacan, então ele diz: a subversão do sujeito é um acontecimento de discurso,
e sua realidade verifica-se clinicamente, mas não sem precisas coordenadas teóricas de leitura, fora das quais ele não poderia sequer ser reconhecido. O sujeito, tal qual Lacan propõe, então, não poderia ser escutado como Freud propõe. Não tem como fazer isso. Para você entrar em contato com ele, é preciso ler com coordenadas precisas, que ele foi transmitindo ao longo do seu ensino, e que sem essas coordenadas não há nem como reconhecê-lo, né? Uma referência também àquela outra passagem de formar psicanalistas à altura da função do sujeito, né? Há aqui também nessa proposta do Gondelberg uma parte muito interessante que tem me chamado bastante atenção, que é a necessidade justa de se produzir uma outra leitura para que se possa extrair da proposta de Lacan sua potência, né? Como Alfredo também propõe, a Pola em muitos trabalhos apresenta, né? Ele chama aqui de desleitura, né? De desler Lacan, apresentando a dele como mais uma desleitura, que ele, Ricardo, em particular, né, faz a sua desleitura num embate com a desleitura operada por Alain Miller. Ele vai dizer que é um marco da geração dele, uma desleitura que precisa ser enfrentada, ainda é o marco da minha geração. As próximas vão precisar detalhar isso melhor, que é com o que Miller chamou de Lacan elucidado, né? O texto extraído das conferências dele aqui no Brasil. Precisaria desler Lacan dessa leitura. Miller chama de leitura, ele chama de desleitura, né? Nesse momento, dá até uma cutucada maior, dizendo que foi uma desleitura praticada por um autoproclamado leitor oficial, ou seja, o detentor da leitura real e verdadeira, do sentido do que Lacan tem mesmo a dizer, né? Fazendo menção ao que no campo psicanalítico é bastante conhecido, que é essa deferência teria sido dada por Lacan a ele, né? E ele tomou isso dessa forma. O Ricardo trava com essa proposta um debate, né? Alfredo também. E acho que os dois, em muitos pontos, concordam no sentido de ser uma leitura que precisa ser deslida justamente por ambiguar Freud e Lacan, e aí amputar da proposta lacaniana aquilo que ela teria de mais subversiva, de mais interessante, que faria a psicanálise avançar para um paradigma para além de Freud, né? Então também essa interlocução com esse trabalho do Ricardo Goldenberg. O momento da água. Bem, sobre tomar a escuta, né, sobre eu ter encontrado muitas referências, agora revendo isso, né, recuperando o meu percurso e revendo esse tema, as muitas menções à escuta como fazer do psicanalista, e a escuta analítica como a figura de sua prática, né, presente em vertentes psicanalíticas distintas, kleinianos, bionianos, winnicottianos, lacanianos ou freudo-lacanianos.
me chama a atenção que o acento na escuta também passa por uma característica que lhe seria própria, que é a de, acho que isso vem de Freud também, a de tomar a escuta como aquilo que se atentaria à singularidade dos indivíduos e que se manteria aberta a tudo que ele tem a dizer. Uma referência à escuta também como acolhimento. Né? E aí, pensei também nesse sentido, na referência de Foucault na clínica médica, a leitura ser algo que, para ser bem feita, prescindiria dessa parte. Né? Para se ler bem a doença, tinha que se escutar o paciente só o necessário. Né? Que daria a essa clínica um rosto menos humano, por assim dizer. E muitos textos sobre a escuta, na clínica psicanalítica, fazem menção a esse aspecto da escuta. Né? Transformaria, talvez, as operações de leitura a partir do que Lacan propõe, numa clínica mais fria. No entanto, é possível se fazer essa clínica de um jeito super acolhedor também. Um trabalho de supervisão, pensar os casos guiados por essa leitura, um trabalho que faço com a Karine já há algum tempo, isso muitas vezes aparece. Olha, é possível ler e dar notícia disso no acompanhamento de muitas formas. De uma forma fria e de uma forma calorosa, de uma forma acolhedora. Isso não está... isso não é intrínseco a esse método. Né? Isso se vale do estilo e da forma como o analista escolhe fazer. Né? E acrescentaria que há também uma referência da escuta que me parece ter relação com uma idealização da neutralidade do analista, que, recolhido de um lugar neutro, escuta o inconsciente por acessá-lo na sua essência, né? E aí sim poder operar com mais precisão. Enquanto a leitura, no que me parece que Lacan propõe, não tem nada de neutralidade. Né? Como está no texto da abertura dos escritos, Flávia já fez menção a isso também, né? Esse convite para que o leitor coloque algo de seu na leitura. Isso não é neutralidade. Né? É uma decisão que precisa ser feita e lidar com isso, né? Com a posição de onde você fez. Sobre isso, né, pensei em trazer algo aqui do texto do próprio Freud para a gente poder pensar. Né? Isso está em Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, essa citação. Diz Freud: é fácil perceber para que objetivo as diferentes regras que apresentei convergem. Todas elas se destinam a criar, para o médico, uma contrapartida à regra fundamental da psicanálise, estabelecida para o paciente. Assim como o paciente deve relatar tudo ao que sua autoobservação possa detectar e impedir todas as objeções lógicas e afetivas que procuram induzi-lo a fazer uma seleção dentre elas, também o médico deve colocar-se em posição de fazer uso de tudo o que lhe é dito para fins de interpretação e identificar o material inconsciente oculto, sem substituir sua própria censura pela seleção de que o paciente abriu mão. Para melhor formulá-lo, ele deve voltar seu próprio inconsciente como um órgão receptor na direção do inconsciente transmissor do paciente.
deve ajustar-se ao paciente como um receptor telefônico se ajusta ao microfone transmissor. Assim como o receptor transforma de novo em ondas sonoras as oscilações elétricas na linha telefônica, que foram criadas por ondas sonoras, da mesma maneira, o inconsciente do médico é capaz, a partir dos derivados do inconsciente que lhe são comunicados, de reconstruir esse inconsciente que determinou as associações livres do paciente. A escuta em Freud, então, como escuta flutuante, par da associação livre, e que se dá no encontro de dois inconscientes, um próprio ao médico e um próprio ao paciente. Totalmente, radicalmente diferente da proposta lacaniana de inconsciente. E que, se a gente puder pensar, do ponto de vista também do que seria importante para se tornar, né, psicanalista, fazer psicanálise, por um lado, a gente teria aqui algo que sustenta a proposta de colocar a análise do analista como o principal a se fazer, na medida que isso permitiria ao analista em formação, aos poucos, por fazer análise, purificar sua escuta dos seus próprios conteúdos inconscientes, para aí sim poder apreender o inconsciente do paciente com maior precisão. E do lado da leitura, teria-se a necessidade de você estudar e saber como operam as coisas e que teoria você trabalha para você poder ler com mais qualidade, né? E aí, sobre isso, a análise pessoal não teria o mesmo lugar de forma nenhuma na formação. Como é que eu estou de tempo? Bom. Ainda sobre a escuta em Freud, também na palestra de Alfredo, que se chama Como Trabalha um Psicanalista, na primeira parte, ele faz uma menção a algo que me chamou muita atenção e que me incentivou a pesquisar mais, que é uma figura do que seria a escuta em Freud. Ele não fala assim, eu que estou me arriscando, que é uma referência que Freud faz num texto, deixa eu pegar aqui, Moisés de Michelangelo. Ele faz uma referência a um autor que tinha como método, era um autor que trabalhava com um método para desvendar falsários de quadros. Esse autor defendia esse método como método indiciário. Então, mais ou menos, em linhas gerais, está bem melhor explicado pelo Alfredo lá no vídeo dele, vocês podem ver, mas em linhas gerais, se tratava do cara perceber que o pintor falseava a pintura buscando o que havia de insignificante. Ou seja, ao invés de ser o tema central da pintura, né, suas figuras principais, ele ia atrás da pálpebra, do dedinho do pé, do matinho, porque ali seria o lugar onde o falsário não copiaria o real pintor. E Freud faz menção a isso e aproxima o método psicanalítico, como ele entende nessa época, a esse método. Vou ler o trecho aqui do Freud para ver se fica mais claro. É a mesma citação que Alfredo toma na palestra dele. Eu peguei de lá. Então, Moisés de Michelangelo, né? Muito antes de ter tido qualquer oportunidade de ouvir falar em psicanálise, soube que um conhecedor de arte russo, Ivan Lermoliev, provocara uma revolução nas galerias de arte da Europa, colocando em dúvida a autoria de muitos quadros, mostrando como distinguir com certeza as cópias dos originais e criando artistas hipotéticos para as obras cuja suposição anterior de autoria fora desacreditada. Conseguiu isso insistindo em que a atenção deveria ser desviada da impressão geral, suspender a atenção, né? Uma atenção suspensa, dando ênfase à significação de detalhes de menor importância,
como o desenho das unhas, do lóbulo de uma orelha, de auréolas e de outras trivialidades não consideradas que o copista desdenha imitar e que, no entanto, cada artista executa a sua maneira própria e característica. Fiquei, então, extremamente interessado ao descobrir que o pseudônimo russo ocultava a identidade de um médico italiano chamado Morelli. Giovanni Morelli. Isso, Flávio, obrigado. Que morrera em 1891 como senador do Reino da Itália. Parece-me que seu método de investigação tem estreita relação com a técnica da psicanálise, que também está acostumada a adivinhar coisas secretas e ocultas a partir de aspectos menosprezados ou inobservados, do monte de lixo, por assim dizer, de nossas observações. A estratégia de escuta com atenção suspensa freudiana faria, às vezes, do que Giovanni Morelli propõe sobre como desvendar alguém que falseia um quadro. Não? Alfredo, primeiro, dá muita ênfase ao fato de Freud dizer que entrou em contato com isso muito antes de ouvir falar em psicanálise. Então ele diz, bom, como muito antes dele ouvir falar em psicanálise, ele inventou a psicanálise. Mas frisa essa parte dos detalhes insignificantes, né? Então, um lóbulo de orelha, a gente poderia pensar na clínica, um atraso, um ato falho, um tropeço de linguagem. Isso é o determinante e seria o inconsciente aparecendo aí. Para isso que a escuta tem que estar atenta. Todo o resto não importa. Não? E também faz menção a como o método freudiano, na interpretação dele, o Alfredo, também mantém isso que, no caso de Giovanni Morelli, era encontrar um falsificador. Ele também faz referência a como esse método da escuta também tomaria o paciente como alguém que é um tipo de enganador. Né? Então, o psicanalista teria como trabalho, pela escuta, né? Conseguir pegar no pulo do gato. O que a estratégia orientada por uma leitura me parece ser totalmente diferente. Né? Você, analista, arbitrariamente tomar significantes em relação de bucle e cadeias, e para isso não se pode flutuar a escuta e esperar o insignificante aparecer. Né? É preciso tomar a fala do paciente de uma outra forma. E aí, bom, tomo aqui inicialmente uma referência do próprio Alfredo, isso está no livro dele, do Grafo do Desejo. Não sei o quanto essas questões que ele vinha falando aqui, trabalhando sobre o grafo, poderão estar próximas à prática de vocês. Mas se essa prática é efetivamente analítica, em todas suas tardes de consultório, deverão se deparar com o problema de distinguir entre escutar e ler. Um analista, propriamente dito, não escuta. Um analista lê. Para opor significante à letra, é necessário um bom dispositivo teórico. E o grafo do desejo é um dispositivo teórico para esse fim, entre outros. Parte da investigação também esbarrou, eu digo, o investigador sendo eu, porque essa parte é confusa para mim. Nessa oposição entre significante e letra, porque Alfredo vai insistir que o significante é o que se escuta, a letra é o que se lê. Seria mais uma operação necessária para que você possa ler, né? Seria isso.
Então, estou colocando para vocês que o grafo do desejo é uma ferramenta ideal para opor significante e letra. Ou seja, para opor, para articular e diferenciar linguística e psicanálise. A linguística fica do lado do significante e a psicanálise do lado da letra. Seria ainda uma outra distinção. E faz menção a algo que você precisa fazer para ler, que é tomar montagens como essa, como o grafo do desejo, como os esquemas, como a topologia, as figuras topológicas, tudo isso são propostas de ler o inconsciente, tomando ele como um texto que teria essas propriedades e não as propriedades que Freud supunha conseguir escutar pela sua técnica Giovanni Morelli. E aí, bom, encaminhando para a conclusão, pensei em trazer também, primeiro, uma citação do Lacan, já do Seminário 1, que diz assim: essas vias que Freud abriu, da primeira classe do Seminário 1, essas vias que Freud abriu ao longo dessa experiência, ele as perseguiu durante toda a sua vida, atingindo, enfim, algo que se poderia chamar uma terra prometida. Não se pode dizer, entretanto, que tenha entrado nela. Basta ler o que se pode considerar como seu testamento, análise terminável e interminável, para ver que se ali havia algo de que teve consciência, é de que não tinha entrado na terra prometida. Esse artigo não é uma leitura a se propor a qualquer um que saiba ler. Felizmente, não há tanta gente que sabe ler. Porque é difícil de assimilar, por pouco que sejamos analistas. Se não somos analistas, não nos importamos. Uma primeira referência que ele faz, essa mais indireta, mas que me parece ser própria de um diagnóstico de analfabetismo de leitura que Lacan percebia nos psicanalistas de maneira geral e apontou em algumas oportunidades isso, né? Essa carência, então, de uma formação necessária para se ler e não escutar, e como isso era geral. Ele faz uma referência a isso também. Deixa eu pegar aqui. No comecinho, essa é uma entrevista que ele deu para o Paulo Caruso. Essa é uma entrevista que eu retirei ela de um seminário também que Flávia deu e fez menção a ela, uma outra parte. Mas já ele abre a entrevista fazendo referência a isso, né? O texto está em espanhol, a tradução é livre. Antes que nada, queria que o Caruso diz, né? Queria que você me precisasse o sentido desse retorno a Freud que você tanto insiste. E aí o Lacan responde: meu retorno a Freud significa simplesmente que os leitores se preocupem por saber o que é que Freud quer dizer. E a primeira condição para isso é que o leiam com seriedade. E não basta, porque, como uma boa parte da educação secundária e superior consiste em impedir que as pessoas saibam ler, é necessário todo um processo educativo que permita aprender a ler de novo um texto. Há que reconhecê-lo, antes não se sabia fazer outra coisa, pelo menos isso se fazia bem, ler, né? No entanto, atualmente, tampouco podemos dizer que sabemos fazer outras coisas. Então, estamos convencidos disso. Não basta falar de método experimental para saber praticá-lo. Afirmado isso, saber ler um texto e compreendê-lo, e compreender o que ele quer dizer,
dar-se conta de que modo está escrito, em sentido musical, em que registro implica muitas outras coisas, e, sobretudo, penetrar na lógica interna do texto em questão, se trata de um gênero de... Perdão. É a lógica interna de um texto em questão. Se trata de um gênero de crítica que não sou o único a praticá-la de uma maneira específica. Basta ler um livro de Lévi-Strauss para dar-se conta disso. A melhor maneira de praticar a crítica sobre textos metodológicos ou sistemáticos é aplicar ao texto em questão o método crítico que ele mesmo preconiza. Assim, ao aplicar a crítica freudiana aos textos de Freud, se chegam a descobrir muitas coisas. Aqui é uma entrevista de 1969, já depois da primeira que eu li, né? Um pouquinho depois, tem uma outra das conferências nos Estados Unidos, nas universidades americanas, de 1975. O inconsciente não é um homúnculo. Sua existência depende do encontro, se estabelece em seu intervalo, lugar que permite que o eu deixe de falar para que isso fale. As formações do inconsciente não são em si mesmas. Serão possíveis a partir de uma leitura. O reprimido não vem do passado, sua causa é futura. O reprimido vem do futuro. Sem leitura, não há inconsciente. Um pouco depois ainda, essa do seminário 25, momento de concluir. Não leva essa consciência muito longe. Você não sabe o que está dizendo quando fala. É por isso que o analisando diz mais do que deseja. O analista decide ler o que é sobre o que ele quer dizer. Se o analista sabe o que ele mesmo quer, o analista decide ler o que é sobre o que ele quer dizer, se o analista sabe o que ele mesmo quer. Há muito jogo no sentido de liberdade em tudo isso. Isso joga no sentido que a palavra tem de ordinário. Fazendo referência, então, ao analista tendo que fazer uma decisão de leitura mediante o texto que o analisando o apresenta. Para isso, é preciso a formalização. Somente a partir de uma escritura formalizada do caso que o analista pode tomar de forma eficaz a decisão sobre o que deseja extrair dos ditos do paciente. Essa citação, essa discussão, retirei de um psicanalista que acompanho nas redes, se chama Jefferson, e é da borda lacaniana. Mas vejo, então, que em momentos distintos da obra de Lacan, ao longo do tempo, ele vai fazendo menção a isso, a leitura como operação, né? Aqui uma a mais também, do seminário de 55. Assim mesmo, quando se trata de nossos pacientes, peço a vocês que prestem mais atenção ao texto que à psicologia do autor. Esta é, em suma, a orientação do meu ensino. E agora, para concluir mesmo, eu prometo, uma citação não convencional, me valendo aqui da abertura desse espaço, vou citar um post no Instagram do Bruno Bonori, que me pareceu bastante interessante. A primeira função do analista é habilitar a textualidade do texto analítico. Se trata de produzir um material que suspende o querer dizer dos participantes, que neutralize o valor de início e que não omita o incoerente, o banal, o vergonhoso e penoso. Não há análise sem a produção de um texto possível de ser analisado em termos analíticos. Bom, é o início de uma investigação, as coisas estão meio confusas, sobrepostas, mas o que tinha para dizer e dividir com vocês é isso. A todos que se interessarem, posso mandar as referências
cada uma delas, né, as que usei, e me disponho aí a debater com vocês e conto aí com quem se interessar para me ajudar aí no tema. Muito obrigado, gente. Valeu, João. Muito boa a apresentação. Acho que abriu para muitas questões. Estamos abertos para questões. Demora um pouquinho, né, para ter um delay. Se alguém quiser iniciar. Bom, enquanto não chegam as questões, então, eu queria te fazer um comentário, João, e ouvir você também, né? Porque me parece que a teoria de Lacan, ela nos permite dar um passo mais além dessa passagem da clínica da escuta para a clínica da leitura, que você trabalhou super bem em detalhe, retomando Foucault e etc. Né? Que seria a passagem para a escritura, tá? Da clínica da leitura para a escritura. Acho que a teoria de Lacan nos leva a dar esse passo a mais. Se a gente pensar que a estrutura clínica é efeito da leitura do analista e que um caso ele se constitui enquanto caso, justamente se a gente chega a uma configuração unitária que corresponde à estrutura, né? Então, a gente teria que a interpretação da estrutura tem efeito de escritura, que é justamente o que permite a montagem, a configuração de um caso, né? Então, tomar a fala do paciente, a fala do analisante, como um texto clínico, né? Que a gente lê, ótimo, ok, é isso, né? Essa é a ideia. Mas, se a gente levar em consideração que o texto clínico não vem pronto, né? O texto clínico não está pronto, ele é produto da análise, né? Ou seja, ele é escrito ao mesmo tempo que é lido, tá? E escrito em missão de autoridade, justamente, né? Então, a gente poderia dizer que o fazer do psicanalista seria, então, um ato de leitura e de escritura. Era esse o comentário. Sim. Essa também me parece ser uma parte interessante, mas a de escritura também me pareceu mais ampla e eu tenho menos domínio, né? E tinha muita coisa para falar, mas sim, me é o passo lógico, né? Subsequente à leitura, né? Que para se poder ler é necessário que se faça essa operação, né? De alguma forma, para a máquina do par ou ímpar ler, ela precisa escrever. Exatamente. Fazer reduções lógicas, agrupamento de mais mesmo, e extrair disso uma sequência, né? Claro. Então, sim, essa é uma parte muito importante também. Tem uma discussão enorme com o Derrida sobre isso, que até me assusta só de olhar, mas que me parece ser importante tomar coragem. Obrigado, Flávio. Chegaram questões aí. Bom, posso entrar na frente? Claro. Então, acho que muitos pontos interessantes, João, e queria, colocar primeiro uma questão, se você encontrou alguma diferença entre escuta e olhar, digamos assim, algo que pudesse diferenciar isso, porque não é incomum, por exemplo, dentro das críticas ao Alfredo, a gente encontrar a menção ao olho clínico, né? Que fulano tem o olho clínico, que pega, que pesca, né? Então, essa é uma questão. Um outro ponto, né?
mediante esse efeito de, digamos assim, de desencorajamento frente ao livro do Ricardo, talvez uma proposta, assim, no sentido que, né, parece oprimir um pouco, talvez, diferenciar o que é desler e ler, né? Me parece que qual é a diferença? Talvez valha a pena, ah, né? E aí eu acho que a gente pode emendar num ponto, justamente na medida em que me parece que quando a gente vai entrando no colocar algo de si, mas a gente não coloca, digamos, algo de si onde não há espaço, né? Porque é preciso, e esse é um, digamos, um dos elogios que vi ao trabalho do Bruno Bonoris, que era dar lugar ao leitor na medida que apresenta dúvidas, né? Que a gente pode tomar como inclusive um intervalo, né? Que está aí já indo lá para a questão das clínicas, clínica da neurose, enfim, né? Mas que produz um intervalo que insira o leitor, né? Então me parece que para que, né? Colocar algo de si também faz sentido mediante ao, ao, ao que se está lendo, digamos assim, e se também há espaço para o leitor, né? E um ponto que eu achei interessante, assim, não sei se percebeu na citação que você utilizou do Freud, nesse sentido, né, da comunicação entre inconscientes, né? Ele fala tudo que lhe é dito, né? Me chama a atenção o tudo, né? De que deve ser levado em conta tudo, né? Porque aí diz, inclusive, de uma, digamos, me parece de uma, como é a análise de tudo também, né? Como é que, se não há, né? Voltando a um ponto, né? Se não há recorte, não é? Mas assim, né? Enquanto questão, a questão né? Da diferença do olhar da escuta referente ao desler, né? Talvez uma questão que me surge é qual seria a diferença da leitura, né? Mas isso. Legal. Acho que você falando agora, eu achei isso sim, no Nascimento da Clínica tem uma parte importante que o Foucault dedica a definir isso. O que é o olho clínico, como essa expressão e como esse poder do médico é de fato uma figura, ele mostra lá como que isso surgiu, Uhum. e ele faz uma distinção entre ouvir e olhar. Mas o escutar e o olhar, eu vi aí não no Foucault, na interpretação que o Christian faz no livro dele. Mas seria algo, sim, a detalhar muito melhor, né? Além da escritura que Flávia fez referência, isso aí também. E sobre diferenciar desler e ler, no sentido que eu, né, pretendo tomar, é interessante mesmo. Até porque eu acho que o próprio Ricardo toma isso de um crítico literário e aplica, a partir disso que ele retira de lá, essa proposta no livro dele, né? Desler é algo que eu acho que o crítico chama Harold Bloom. Ele é muito famoso, muito lido. O cânone americano inteiro. Desleitura é um termo que ele utiliza para falar da análise do texto literário. O Ricardo tira daí. Uhum. Mas acho que sim, faltariam muitas coisas, e acho que eu pretendo me ocupar com isso, sobre que operações são necessárias para que se possa ler. Que operações o analista tem que estabelecer, né? Uhum. E acho que isso que vocês me dizem apontam para isso. Acho que tem aí um percurso mesmo a ser cumprido nesse sentido. Nesse sentido, acho que tem um caminho interessante que parece, pelo menos me veio um pouco no final da sua investigação. Se a gente pensa o seguinte, né? Inclusive, se a gente pensa que, inclusive, a gente tem que baixar
uma fonte para conseguir escrever os matemas de Lacan, né, a gente pode pensar que isso não acontece com Freud, né? Ou seja, se você estava falando que construía-se uma linguagem médica, no certo sentido, assim como se constrói também uma linguagem freudiana, né, não havia, pelo menos, notícia, digamos assim, de alguém que criou um alfabeto, né? Porque se a gente pensa nesse sentido, com as letras você também escreve, né? Então, me parece que também a gente pode tomar talvez algo por aí, né? Digamos, dessa escrita que é lida, né? E que nesse sentido, inclusive, na medida em que, digamos, digitamos nós mesmos as letras, né? Mas é claro, estão em matemas, estão em relações assim, mas existe uma operação, porque em si, você olha para o gráfico do desejo, né, que foi o exemplo que você citou, e é amedrontador, porque não salta nada dali, não é nada intuitivo, né? De modo que, para que faça sentido aquilo, bom, primeiro muito estudo e depois, né, como aplicar, né? Então chama, né? Parece que vai chamando a isso, né, do leitor, né? Sim. E aí, a formação passaria por isso, né? Porque para escutar com uma escuta isenta, você precisaria fazer muita análise. Para você usar o gráfico do desejo, você pode fazer análise tanto que você quiser. Não sei se vai só fazendo análise, você vai conseguir usar o gráfico do desejo. Uhum. Sim. Não vai adiantar nada, né? João pode fazer análise a vida inteira, não vai servir nada para ler o gráfico do desejo, pensar alguma coisa a respeito. João, só queria fazer uma colocação, assim, durante sua fala, fiquei pensando nessa oposição que você marca, né? Dessa forma de operar distinta, e até a partir do que a Flávia falou, de escritura e leitura, e do que Bruno estava falando agora, né? Dessa diferença, qual seria a diferença entre ouvir, olhar, escutar? Então, são termos que dizem respeito a sentidos, né? Neurológicos, não sei se neurovegetativos propriamente. Escutar, ouvir e o olhar, né? Enquanto que tanto a escritura quanto a leitura implicam num processo de aprendizagem, assim, num processo de decodificação e uma operação mais rebuscada, assim. Só fiquei pensando que, de repente, isso te serve de algum elemento aí. Sim, é bastante interessante mesmo pensar nesse acento intelectual da leitura como necessário de fazer e não simplesmente dispor de um sentido, né? Colocar um ouvido à disposição. É necessário esse trabalho, né? Sim, acho que me ajudaria muito, sim. Porque se a gente pensar a dificuldade mesmo de extrair de um texto de um paciente, né, uma lógica significante para aí você poder intervir, você precisaria dessa operação intelectual. O inconsciente ele está todo disposto ali, mas você precisa de uma chave de leitura. No modelo de escuta de Freud, o paciente precisa falar livremente, você precisa escutar de maneira flutuante, para que o conteúdo inconsciente possa ser captado, porque tem a resistência, tem isso que o mantém embaixo de tudo, né? São conteúdos de difícil acesso, é preciso... É uma operação muito distinta dessa que você falou, né? E eu já passei por isso, já ouvi alunos, colegas, né, também dizendo isso. Parece ser
mais difícil, mas eu não consigo entender o que o Lacan fala, que é ler, como se também fazer o que Freud diz fosse fácil. Eu já passei por isso, já ouvi colegas dizendo, mas como é que eu consigo essa tal dessa escuta flutuante? Porque isso também não é intuitivo, não é algo, né? Não é algo fácil de se fazer, nem direto. Né? O que Freud propõe é até difícil de entender. O que é isso que se faz dessa forma? Sim, acho que o que a Adriana está colocando permite fazer uma distinção bem, bem dramática, né, de duas perspectivas clínicas. Uma é essa calcada na experiência, né, e aí entra a questão da percepção, né, e do sensível, da experiência sensível, sensória, né, de escutar, de ver, né, e a outra, que é a proposta de Lacan, que está no lado do campo da lógica formal, né? A leitura e a escrita, justamente, né? E que essa não bastaria a experiência de escutar muito para que se possa acumular a experiência de escuta, não te ajudaria a fazer isso. Só isso não adianta. Não, porque não é pela experiência, e pela sua capacidade de ouvir e de ver. Né? Sim. Vamos passar para as questões aqui do chat, João? Sim. Você está conseguindo ler o chat, João? Estou abrindo. Quer que leia? Você... Posso ler aqui. Deixa eu ver. Luiz Boto. E aí, Luiz, beleza? Você não acha que dá para ler o significante enquanto elemento de uma estrutura? Sim. Acho que estabelecer isso me parece ser também mais uma das operações necessárias, né? Há um conceito de estrutura importante para que se possa fazer isso. É um dos conceitos que precisa se passar, me parece, para poder realizar essa leitura. Então, diria que sim. Kellen Costa, muito pertinente o tema. João, parabéns pelo trabalho, promissor. Aliás, as investigações estão formando uma cadeia muito interessante. Formação, investigação e leitura. Obrigado, Kellen. É interessante mesmo. Você reparou isso, não tinha tomado dessa forma, mas era bastante interessante mesmo. Obrigado aí também. Obrigado, Luiz. Bom, as que estão aqui para mim são essas. João, eu queria fazer uma observação e te escutar um pouco também, falar sobre isso, né? Falar sobre esse ponto que eu vou levantar. E te agradecer, porque foi muito interessante sua apresentação, assim, você levantou muitos pontos, assim, né? Assim, a gente pode ir por vários caminhos, né? Mas um ponto, assim, que particularmente me chamou a atenção, quando você faz a diferença, né? Entre Freud e Lacan, né? No sentido da escuta e da leitura, trazendo essa lógica freudiana, né? Da questão da análise pessoal, que seria uma espécie de purificação, né, do analista, no sentido de uma purificação dos seus conteúdos, para que ele fique mais apto a escutar, né? Então, de certa forma, é um analista um tanto quanto passivo, digamos assim, né, que vai simplesmente sentar e escutar, né? E me parece, assim, quando você traz, né, a proposta de Lacan, né, de leitura, é uma outra posição do analista, né? Até porque o texto a ser lido, ele não vem pronto. É diferente da fala, né? O texto a ser lido, ele é construído a partir do recorte que o analista faz, em cima, obviamente, né, a partir daquilo que comparece na sessão de análise, né? Então, me parece que é uma outra posição, né, do analista, que não tem nada a ver com neutralidade, né, que também não havia, nunca houve, mas enfim, né, era a posição que Freud defendia, mas é outra história. Mas enfim, então me parece uma outra posição do analista, né, o analista enquanto alguém que dirige o tratamento, alguém que
constrói um texto a partir do qual, né, a leitura é possível. Então, eu queria te escutar um pouco sobre isso, né, sobre essas diferentes posições do analista, na clínica freudiana, na clínica lacaniana, a partir dessa questão escuta e leitura. Sim. Obrigado, Karine. Eu acho que sim, é uma posição mais ativa, muito menos passiva, né? Acho que primeiramente nesse sentido que você colocou. Porque na medida em que se realizam certas operações de leitura, de localização, de marcação simbólica, é necessário que isso seja dito, apontado, né? Para que o paciente possa também, o analisante possa também tomar mais esse papel de analisante, de analisar junto, de produzir esse texto junto. Né? Uhum. Lembro que na ocasião do lançamento do livro do Ricardo, teve um debate interessante entre ele e o Christian Dunker, na Ilustríssima da Folha, e que o Ricardo chega a mencionar isso que você falou, que Flávia fez referência também, né, do sujeito da análise ser do encontro entre analista e analisante, né? Diferente disso que seria o sujeito que vem com seu inconsciente. Isso, exato. E não possa com o meu escutá-lo. Me parece que é uma outra posição e uma outra disposição a trabalhar, né? E dirigir o tratamento, como Sim. você falou, né? Tomar as decisões e correr os riscos, né? Me parece ter, sim, acho que isso tanto para a leitura do texto clínico, né, que vai se construindo junto com o paciente, mas também me parece ser para um método de leitura da própria teoria. Porque acho que me parece que tanto o Alfredo quanto o Ricardo, por exemplo, nesses textos, estão também falando disso. Há uma forma de ler e a outra forma de ler. Por exemplo, a forma de Miller consagrou uma leitura que tornou Lacan e sua clínica e sua teoria para uma direção. Durante muito tempo, antes de eu entrar em contato com a Paula, eu até nem sabia que existiam outras formas de tomar que fossem muito distintas dessas, né? Miller, Colette Soler. E, no entanto, há uma operação de ler de outra forma. Se não me engano, eu não vou saber citar precisamente, mas já vi também o Alfredo comentando isso, dizendo: eu não tenho nenhuma habilidade especial. Eu só tomo o texto, seja do Lacan, do Freud que escreve, seja de alguém que vem ao meu consultório com uma lógica com a mesma lógica. Então, uma leitura na clínica também seria na teoria, né? Na interpretação da teoria. Sim, sim. Obrigada, João. Obrigado a você. Gilberto está com a mão levantada. Manda ver. Pronto, já baixei a mão. Antes de mais nada, João, realmente é um desafio fazer uma exposição, ainda mais no formato que você fez. Eu não tenho essa coragem toda. Quem já me viu falar, eu sempre preparo um texto, porque senão eu não consigo, na hora eu me perco. Você conseguiu conduzir a sua apresentação, retomando de modo ordenado os objetos, os temas, os autores. E agora, baseado mesmo na pergunta trazida no comentário trazido pela Adriana, me dei conta de uma particularidade que seria interessante ouvir você falar, que é o seguinte: como foi que você pensou
na organização, a tua leitura da questão, você agenciou Foucault, passou pelo Ricardo, né? Trouxe observações do Alfredo, da Flávia, mas curioso, Dunker, e é para saber como é que foi que você organizou para você a construção por este caminho, por este encaminhamento. Pegando em relação de contraposição, a construção da argumentação do Bruno, que foi direto em determinada fortuna textual e já foi, digamos, na colocação do problema dentro do corpus teórico que ele pretendeu aprofundar. Você teve uma outra estratégia. A partir de um diálogo do Alfredo lendo Foucault, você foi lá pelo Foucault e veio costeando, alambrado, e em movimentos que podemos dizer circular, tendendo ao centro da sua exposição, que era mostrar a particularidade da composição da escuta lá com Lacan, visando distingui-lo do que se faz com Freud, posição essa que foi reforçada agora com a pergunta da Karime. Daí a pergunta, né? Como que você pensou, como você pensa esta construção? E esta minha pergunta, ela tem, digamos assim, como background, uma preocupação levantada por alguém no chat na fala passada, endereçado ao Bruno, que foi a preocupação com a cientificidade daquilo que se faz lá na companhia de Lacan. No começo da sua fala, você também fez questão de destacar que você busca também esse viés científico. Então, a pergunta é como garantir o viés científico por este caminho que você faz? Como que você pensa isso? Mas para você comentar mesmo, para explorar, digamos assim, esta via. Só isso, obrigado. Obrigado, Gilberto. Como é que eu pensei? Eu acho que eu pensei primeiro nos pedaços separados e depois fui preenchendo os espaços. Porque leitura, uma outra virada, depois do olhar passar para a escuta, para a leitura, né? Talvez isso seja o início, um primeiro grande pedaço que me chamou a atenção, tem a ver com eu ter tomado esse texto durante muito tempo como a escuta sendo um estágio final. Não haveria uma outra coisa depois? Eu não sabia, né? Porque o que seria escuta, o que seria leitura em Lacan, na maneira como eu li o texto, né, anteriormente, não seria algo diferente de Freud. Seria um Freud sofisticado, talvez. Um tipo de freudismo, então, seria escuta. Né? E aí me fez retomar, né, esse texto lendo ele de uma outra forma. A partir, acho que dessa questão inicial, foram se somando o que eu recuperei dos seminários de Apolla que escutei, Karime, Flávia. O meu contato com o livro do Ricardo foi depois disso também. A discussão até com o Dunker da Ilustríssima, eu me lembro que foi bem antes, mas eu só fui pegar o livro mesmo um tempo depois. E a referência ao trabalho do Christian também foi de uma leitura anterior que eu já tinha feito, sabendo que ele tratava do nascimento da clínica também nessa concepção dele da estrutura geral. Então, como é que eu posso dizer? Parece que ainda nesse momento, nesse estágio inicial, as coisas apareceram para mim separadas e eu juntei elas do jeito que deu, saiu mais ou menos isso. E sobre a cientificidade, o meu interesse também por essa diferença é porque ela
também se reporta a duas formas distintas de tomar a relação entre ciência e psicanálise, né? Visto que o inconsciente que o Freud escuta, ele é um inconsciente que vem de uma marca feita por uma experiência de fato vivida, né? As zonas erógenas, isso é um paradigma de ciência que lhe é próprio. E a leitura que o Lacan parece propor, ou ler como o Lacan parece propor, também diz respeito a superar um certo paradigma de ciência para que essa leitura possa ser feita. Então, a cientificidade que eu buscaria nisso seria também comparando as duas propostas no que versam sobre ciência. Acho que por aí, né? Pensaria por aí. O Luiz fez uma outra questão aqui que eu acho que até deixou bem mais claro, né, a outra pergunta dele. Talvez, Luiz Boto diz, talvez dê para dizer que o salto que Lacan dá e que poucos se atentam é tirar o significante do lugar de imagem acústica a ser escutado e tomá-lo como um elemento de uma estrutura a ser construída. Sim, não se trata de fazer essa tradução, acho que é bem preciso isso mesmo, né? Traduzir, tomar o significante como imagem acústica ou como elemento de estrutura, exige do analista, para que se possa fazer isso, conceber a estrutura no trabalho de produção dela, no acompanhamento em análise, né? Então, sim, acho que esse salto é um salto importante e é um salto para fora de Freud, né? Não é um salto que acompanha Freud, ele é um salto numa outra direção, né? Kellen, você fala de várias operações necessárias para que o analista possa efetuar a leitura e a construção do texto clínico. Poderíamos pensar também no abandono do paradigma aristotélico para a formação e investigação também? Chegou a esbarrar nessa questão? Não, particularmente não cheguei a esbarrar nessa questão. Eu sei, o que já esbarrei sobre isso é também numa distinção que vi numa aula do Alfredo sobre uma retomada do pensamento que o Lacan faz, se tomando como não aristotélico, né? Opondo Platão e Aristóteles, mas como investigação dessa forma que você colocou, não. Parece bastante interessante, sim. João, Oi. Eu acho que com essa pergunta que o Gilberto fez, ficou mais claro uma outra colocação que estava meio que voando aqui, que é, eu acho que tem um problema que você aborda na tua investigação, que talvez ele possa ser alçado a um outro lugar, que te propõe pensar como a seguinte oposição. Singularidade oposta à particularidade, e do lado da singularidade o humano, e do lado da particularidade o científico, e uma certa acusação digamos, de não humanidade, né, de não sei, massificação, né, mas o que fica a conotação que isso tem, num certo sentido, me parece que perpassa, digamos, o que talvez podemos pensar como não sei se o problema, mas um dos grandes problemas, talvez, que você que esteja perpassando também a tua investigação. Não sei se concorda. Sim. Acho que seria mais uma ferramenta interessante mesmo
tomar essa distinção a partir dessa oposição, né? Singularidade e particularidade. Na medida em que são figuras tomadas de maneira costumeira, né, na psicanálise. A escuta como aquela que possibilita acessar o singular de cada caso, em oposição a uma outra operação, né, que não faria isso. Acho que sim. É mais uma contribuição importante, sim. Vou tomar nota e incorporar ao trabalho. Sim, na medida, inclusive, que você faz menção no começo, inclusive, a esse interrompimento dessa clínica médica, né? Aqui já não me interessa mais, quando vai entrando numa certa subjetividade, mas a gente também pode pensar que, num certo sentido, também na clínica lacaniana fazemos corte, né? Num determinado... É claro, não se está tratando, digamos, talvez da mesma... Bom, obviamente não se trata da mesma coisa, mas há digamos, algo que, inclusive, bom, da maneira como que é colocada, já não sei se isso já aconteceu com você, mas um paciente pergunta: você é freudiano, lacaniano? E você fala lacaniano, você não vai me mandar embora, né? Assim, como já uma desumanidade, num certo sentido, né? Sim. Já aconteceu. É uma caricatura, né? Do corte que manda embora. Lembrei do Bolsonaro encerrando as entrevistas dele. Corte lacaniano dele. Acabou a entrevista. É isso. Bom, muito obrigado aí pelas contribuições de vocês. Vou retomar elas com bastante atenção. E assim que avançar, dou notícia aqui uma vez mais. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, João. Valeu, João. Ficamos de dar... também. Ficamos de dar notícias sobre o próximo encontro. Foi um compromisso que fizemos aqui. Qual é o próximo? Flávia? É o seminário? É comigo? Acho que é comigo. O objeto A, né? O tema do objeto... Não tem nenhuma investigação antes. Então, é o tema do objeto A, o próximo. E o dia, alguém sabe? Eu vejo. É a última segunda-feira de maio? Acho que é dia 24, Flávio. 24 Dia de maio. 24 de maio, segunda-feira. Isso, você com o Sim, tema do aí vai objeto ser A. o segundo encontro do seminário desse ano. Isso. E o tema vai ser o objeto A, tá bom? Então a gente espera vocês. Até a próxima. Gente, peraí, Tchau. no meu tá 31/5, hein? 31/5. Então não é 24, é Ah, então é 31/5. 31, não, 31. Uhum. 31/5, tá? É a última segunda-feira de maio. Então tá bom. Obrigada, Bruno. Tchau para todos. Tchau. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Tchau, João. Bom descanso. Tchau, Flávia, Karime e Adriane. Tchau, Gilberto. Tchau, gente. Pronto.